Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Stephanie Lin. De forma simples, do jeito certo. Já se inscreve no canal aí se você não se inscreveu, compartilha, dá o joinha que essa aula aqui eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Presta atenção aqui, você já ouviu falar em mindset? Que nome diferente, que nome esquisito, né? Mas ele está na moda, mas eu vou explicar aqui passo a passo o que significa e por que é importante. Mude o mindset da equipe e veja a fazenda mudar junto. Gente, isso vai fazer uma diferença danada. Tem a ver com a cultura da fazenda, tem a ver com liderança. Vamos para frente. Então, quando só o patrão pensa, a fazenda empaca. Mas quando a equipe começa a pensar junto, o resultado dispara. O que eu vejo na maior parte dos lugares que eu passo, nas fazendas que a gente atende, que é eu e os consultores da Stephanie Lin, o maior problema é que o dono não consegue fazer a fazenda funcionar sozinha. Por quê? Porque tudo e todos dependem dele. O dia que você, seu bexiga, entender que tudo está dependendo de você por causa de você, aí as coisas vão começar a melhorar. A gente primeiro precisa entender da onde vem a causa raiz do problema para poder conseguir resolvê-lo. E quando está tudo concentrado em você, significa que não está sendo delegado. E quando não está sendo delegado as coisas, provavelmente é porque eu não tenho uma mentalidade em equipe. É porque só alguns concentram-se em todos os conhecimentos, em todas as decisões. E agora a gente vai falar sobre como mudar isso aí, certo? O que é um mindset coletivo? É quando a cabeça de um soma com a experiência do outro, com o conhecimento do outro, com alguma outra especialidade de outro, e todo mundo se junta e todo mundo ganha. Então, o mindset coletivo é uma inteligência coletiva. Entendam isso. Não adianta eu pensar, eu quero fazer tudo do meu jeito e da minha cabeça. E aí eu vou dizendo o que tem que ser feito. Vamos lá, você até pode ir mais rápido, mas você não vai tão longe. Os resultados não vão ser os melhores. Porque quando a gente faz coletivamente, existe uma análise de riscos, é muito mais difícil de errar. Porque vai ter aquelas pessoas que muitos chamam do contra, né? Que são os caras que vão ver aquilo que você não consegue enxergar, né? Aliás, enxergo aquilo que você só vê, né? Então é extremamente importante que a gente trabalhe nessa mentalidade coletiva. Então, é a mentalidade de pensar como uma empresa e não como um setor só, né? Cada um entende o seu papel dentro do processo todo, né? A ideia é que quando a gente tem um mindset coletivo, um mindset da empresa como um todo mundo pensa a empresa como um todo. Imagina quando a gente conseguir chegar nesse nível, como é bacana. O cara que trabalha lá no estoque, ele está preocupado com a lavoura. Cara, bora com esse negócio aqui, porque senão vai faltar semente lá no plantio. O cara do plantio, quando ele sabe que ele não fez a solicitação a tempo, ele diz, velho, eu errei aqui, eu posso te ajudar? Se precisar de alguma coisa, me fala, viu? Manda alguém da minha equipe para te ajudar, porque eu sei que o erro foi meu. Imaginem quando tiver um espírito de colaboração desse jeito. Mas não, a maioria dos lugares não é assim, né? A decisão deixa de ser minha e passa a ser nossa. Então a gente leva, aí para chegar aqui nós temos que ter uma série de outras coisas, tá? Reuniões semanais, onde uma reunião ela tem pauta, né? Outra coisa, lembra que na aula anterior aqui, se você não assistiu, assista lá, se eu não me engano, na aula 52, né? Onde a gente fala justamente sobre o intelecto. A gente precisa fazer com que as pessoas queiram participar. Se eu tiver todo mundo individualista, eu nunca vou conseguir ter esse mindset coletivo. Para eu chegar nesse nível aqui, as pessoas já têm que querer colaborar, tá? Então, assista a outra aula lá e aí tu vai ver. Elimine o desperdício do intelecto, ou pelo menos minimize, né? Depois, a fazenda vira uma engrenagem. Cada parte gira junto no mesmo ritmo. Não tem máquina que funcione bem se as engrenagens não estiverem alinhadas, calibradas, né? Quando o erro acontece, olha que coisa importante aqui,
Quando o erro acontece, o foco é resolver e não achar um culpado. Como é? Olha para mim aqui, você. Seja sincero. Como é na sua fazenda? Quando acontece um erro, por acaso aí você descobre. Quais é as primeiras coisas que acontecem quando você pergunta para um, pergunta para outro? Rapaz, isso aqui não fui eu, foi tal pessoa, foi tal setor. Aí tu vai lá, rapaz, isso aconteceu por causa disso, por causa daquele cara lá. E ninguém fala, não tem um espírito de equipe para resolver aquele problema. Agora é o seguinte, ó, se essa cultura está implementada na sua fazenda, tenha certeza absoluta que ela tem a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de gerenciar, com o seu jeito de chefiar. Porque quando acontece esse tipo de coisa na sua fazenda, você não é um líder, você é um chefe ou um gerente. Lembre-se sempre que a gente gerencia processos e lidera pessoas. E talvez esteja faltando justamente a parte de liderar pessoas para que isso não aconteça. Tá certo, seu bexiga? Vamos seguir aqui. Olha só. Como desenvolver um mindset coletivo? Mauro, tu fala que é bonito, que não sei o quê, mas como é que faz então? Então me explica aí como é que funciona esse negócio. Vamos lá. A inteligência coletiva não nasce por um acaso, ela se cultiva. Por isso que a gente fala tanto na cultura de uma fazenda, na cultura de uma empresa. Cara, isso é batido demais nas grandes empresas. Aliás, as grandes empresas só são grandes empresas porque elas têm uma cultura. Vocês conseguiram entender o que eu falei? As grandes empresas só são grandes porque desenvolveram uma cultura dentro da empresa. Não tem como crescer se você não tiver uma cultura estabelecida. Não tem como, porque isso vai se quebrando, vai se rachando, gente vai embora, as pessoas não se engajam, não se sentem parte desse negócio e não vão querer ficar lá. E normalmente grandes empresas têm pessoas que fazem carreira lá dentro. Elas empreendem dentro daquela grande empresa, tá? Então, para que a gente cresça com sustentabilidade, nós temos que ter a nossa cultura. E aí vai ter uma aula específica sobre como implementar cultura na sua fazenda. Mas a cultura, só para vocês terem um aperitivo, a cultura é o jeito daquela fazenda, o jeito que aquela fazenda é, como é que as coisas são lá dentro. Desde de organização, de limpeza, de higiene, de alimentação, de respeito, de tratamento, de convivência, tudo isso. E para isso tem que ter algumas regras e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso em outro momento, que senão aqui não vai dar tempo não. Mas vamos lá, a inteligência coletiva não nasce por acaso, ela se cultiva todos os dias. Então, alguns passos. Crie rituais semanais de troca. 5 minutos de boas ideias. Quando você vai fazer a reunião semanal, eu vou partir do princípio que você já faz, tá? Reunião semanal de alinhamento. Pega sempre o seguinte, ó, comece a reunião dizendo o seguinte, pessoas, na semana que vem, cada um de vocês traga só uma ideia de inovação, alguma ideia de melhoria, uma ideia boa, alguma coisa que você teve que vai fazer com que a gente cresça em algum setor. Seja, vamos eliminar um vazamento de um cano lá, não sei o quê, qualquer coisa. Mas comece a estimular isso junto aos seus funcionários. Traga 5 minutos de boas ideias. Crie um evento sobre isso. Numa fazenda que a gente atende aqui, um abraço ao pessoal da Agro São João, lá do Pará, a gente criou o Inova ASJ. O que é o Inova ASJ? É um programa de inovação. As pessoas que forem trazendo inovações, no final da safra, terão um prêmio surpresa lá, que na verdade já não é mais surpresa, mas um baita de um prêmio. E aí tem um comitê que mensalmente analisa cada uma dessas novas ideias. O que vai acontecer? No fim das contas, quem vai ganhar com tudo isso? Todo mundo, porque os processos podem ser melhorados, a pessoa se engaja para melhorar e no fim todo mundo ganha. Mostre os resultados nas sugestões que vieram no time. Então, se veio sugestões boas, na semana seguinte, cara, que massa a sua ideia, viu? Deu muito certo, parabéns. Pessoal, vamos parabenizar aqui ao Mauro que trouxe essa ideia, porque lá nos trouxe uma redução de custos, um vazamento que tinha de água lá já reduziu, e nós nem tínhamos visto isso, então parabéns. Mostre os resultados e elogie. Monte painéis visuais com metas e avanços. Se você for crescendo nisso aí, já vai montando painel de melhorias. Depois, promova aprendizado cruzado. Quem sabe ensina e quem aprende aplica. Olha que massa isso. Vamos lá. Parte-se do princípio de que todos os funcionários ou qualquer pessoa sempre sabe mais de algum assunto do que eu, do que você, do que qualquer pessoa.
Um sabe mais do que o outro em alguma área da vida, ou da profissão que seja. Então, quando um sabe mais, ensina para o outro, e olha que troca bacana que vai acontecer. Ah, mas Maurício, aí como é que tu... É fácil tu falar, mas nós estamos trabalhando aqui, eu acho que a fazenda é só isso. Organize, quando você se organiza, você consegue. Dá para fazer sim. Agora, se você já tem o espírito de ficar reclamando de tudo que não vai dar certo, nem assista essa aula, seu bexiga. Porque aí tu já é do contra mesmo. Agora, se tu quiser evoluir, presta atenção que dá, é só se organizar. Desculpa, o mundo tá cheio. Agora, quem quer realmente mudar, muda. Quem quer fazer fortuna, faz, desde que ele comece a fazer o que é certo. Não adianta só reclamar. O reclamão não adianta, nunca vai conseguir melhorar em nada, isso é fato. Vamos para frente. Celebre quem compartilha conhecimento e não quem guarda, né? Vamos lá, quem tem bastante conhecimento aqui não aplica, tem o quê? Obesidade mental. Eu já falei sobre isso um bocado de vezes. Não adianta você ter conhecimento e não aplicar. Então, inspire que as pessoas que têm conhecimento expliquem, passe para frente ou aplique no seu negócio, beleza? Cultura se constrói com constância e não com discurso. Falar é fácil, eu quero ver aplicar isso aí. Então, tem que fazer no dia a dia. Por isso que eu falo, quando a gente fala que dá para fazer alguma coisa, primeiro tu tenta, vai lá e faz. Eu estou dizendo isso daqui porque eu já vi lugares que funcionam. E todos os lugares que funcionam bem, as fazendas que rodam sozinha, mesmo sem o dono por perto, tudo isso aconteceu. Os funcionários têm autonomia, a liderança está bem definida, o organograma está bem definido, responsabilidades e atribuições estão bem definidas, os processos estão definidos, existe controle, por isso que as coisas funcionam. Agora, tu quer ir para esse passo aqui, se você não fez os primeiros passos, não vai adiantar. É a mesma coisa que você querer aplicar foliar num solo compactado, vai adiantar de quê? Não vai absorver, os agrônomos que me falaram isso, é a mesma lógica. Primeiro tem que ser a física, depois a química e depois a biologia do solo. Isso eu já aprendi. Aqui é a mesma coisa. Primeiro pessoas, depois processos e depois o planejamento. Não adianta você querer planejar sem ter feito os 2 primeiros P's do método PPP, que não vai funcionar, você vai se frustrar. Beleza? Vamos para frente. Quando o time pensa junto, até o problema difícil fica fácil de resolver. Isso é verdade. Quando todo mundo está unido, chega um problema difícil que aconteceu na minha área, galera, calma, nós vamos resolver, nós vamos se ajudar, vai dar certo. Vocês já viveram alguma coisa, alguma vez isso ou não? Cara, é tão bacana, velho, é tão bacana quando todo mundo chega e diz, calma gente, nós vamos resolver, vai dar tudo certo. E aí vão lá e se ajudam. Então o erro aparece mais rápido, é corrigido antes de virar prejuízo, né? Porque todo mundo se ajuda. O líder para de carregar o mundo nas costas porque ele tem uma equipe que ajuda ele a decidir, a resolver. Muitos problemas menores ele vai dizer, ô José, tu resolve isso para mim? Claro, meu querido, deixa comigo, vai lá, pronto, acabou. Aí tu vai já e resolve outro assunto, outro problema que surgir. Ou então você delega para 2 pessoas aqui 2 problemas e você vai planejar. Gente do céu, a equipe começa a se puxar sozinha. Olha só, isso acontece de verdade. Por quê? Quando surge um problema, os próprios coordenadores ou líderes, não, bora resolver isso aqui, depois a gente comunica lá para o nosso gerente que a gente fez dessa forma. Tenho certeza que ele vai aceitar e vai achar bom. Aí começa um nível de confiança, autoconfiança da equipe de resolver os pequenos problemas. E aí quando você é gerente passa a autonomia, eles vão ficar com muito mais autonomia e coragem de fazer as coisas. E aí você fala o seguinte, ó, surgiu alguma dúvida? Me pergunte, não tenha medo não, viu? Aí, cara, você tem uma equipe engajada. Pessoas envolvidas no lugar certo, é o primeiro P. Cara, se a gente conseguir isso, é fantástico. Ninguém trabalha no escuro, todo mundo sabe o que precisa ser feito. Lembra que eu falei de definir as responsabilidades e atribuições? E aí tu passa isso para o seu subordinado, que ele vai passar para os operadores, para os subordinados deles, e assim vai. E o mais importante de tudo, o clima muda. Menos fofoca e mais resultado. Vocês conhecem alguma fazenda que tem fofoca? Eita bexiga! Preste atenção aqui. Você sabe o que é fofoca? Raciocina comigo. Fofoca não é quando uma pessoa pega uma informação de alguém, leva escondido dessa pessoa para outra pessoa.
E normalmente essa informação aqui é alguma coisa ruim. Ou seja, eu estou falando mal pelas costas daquela pessoa para outra pessoa, certo? E se a lei do universo é aquilo que eu planto é o que eu colho, raciocina comigo. A pessoa que planta fofoca vai colher o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Então, se você, não importa se é peão ou patrão, não, viu? Eu conheço patrão fofoqueiro. Então, se você, líder, gerente, patrão, for um fofoqueiro, raciocine o que você ganha com isso. Não faz sentido. Se você quiser falar alguma coisa, fala para aquela pessoa e não fala dela para outra pessoa. Se respeita, seu bexiga, porque fofoqueiro é um cara que falta respeito. Beleza? Vamos para frente. Cabeças alinhadas valem mais do que máquina nova. Isso aí pode ter certeza. Cabeças alinhadas valem mais do que máquina nova. Porque uma máquina nova pode quebrar e tudo mais, e a gente faz dinheiro e compra outra. Agora, pessoas envolvidas, rapaz, quando elas se juntam e pensam de uma forma, de uma mentalidade positiva, faz coisa, viu? Muito bem. A fazenda muda quando o dono entende que pensar junto é mais forte do que mandar sozinho. Do que mandar sozinho. Liderar sozinho é pesado, pensar junto é inteligente. Quem centraliza tudo vira gargalo da própria fazenda. Isso você já sabe. Quem está lá o tempo todo atolado é porque não delega. Quando o time começa a resolver, o dono começa a respirar. Mas para eles começarem a resolver, é aquilo que falei. Primeiro, nós temos que dar uma certa liberdade, com responsabilidade. Porque é o seguinte, tem muitos que já me falaram, Mauro, quando eu deixo para eles fazer, dá tudo errado. Mas como que tu passa as coisas? Tem que ensinar primeiro, né? Ou tu quer que eles adivinhem o jeito que você quer fazer? Não, tem que ter o procedimento de como é que vai fazer, né? Mudar o mindset não é moda, é sobrevivência. Aquilo que eu falei, mindset tem a ver com a cultura, né? Então o pensamento coletivo, a inteligência coletiva é o que vai fazer uma empresa crescer ou declinar. Entenda, na verdade sempre foi assim, é que agora se fala mais nisso, mas sempre foi assim. Olha, tem um livro lá da época do Ford, do Henry Ford, né? Eu lá já li esse livro, já ouvi um bocado de vezes, cara. O Ford, o Firestone e o outro eram uns 3 caras que tinham uma mentalidade diferenciada e eles se uniram e por isso que por isso que surgiu a Ford, né? O Firestone era dos pneus, ele e tinha outro, o Rei do Aço lá, o que eu esqueci o nome agora. Não vou me lembrar, mas enfim. Eram 3 pessoas muito bem-sucedidas que se juntaram e ficaram muito mais bem-sucedidas ainda. É a inteligência coletiva. Quem divide o pensamento multiplica resultado. Beleza? A melhor máquina da fazenda ainda é a cabeça de quem trabalha nela. Olha que frase. A melhor máquina da fazenda ainda é a cabeça de quem trabalha na fazenda. É o intelecto. Imagina você botar qualquer pessoa destreinada para operar uma máquina de 4, 5 milhões. Então, raciocina, é importantíssimo a gente fazer com que as pessoas queiram estar trabalhando conosco. Desperdiçar talento é como deixar um trator ligado a noite inteira. Queima combustível sem produzir. O lucro nasce quando a liderança desperta a inteligência do time. Esse é o papel do líder, despertar o intelecto das pessoas que trabalham com ele. Quando um líder faz isso, ele está aumentando a produtividade e reduzindo os desperdícios. Com isso, a margem de lucro aumenta. Isso é automático. Escutar, olha só, escutar é mais barato do que errar. Quantas vezes a gente, não, eu já sei disso aí. Aí o cara, puta merda, tá bom, eu vou fazer. Aí você não escutou, daqui a pouco dá errado, aí você se arrepende. Só que aí o prejuízo já foi. E na maioria das vezes, quando a galera aí, o prejuízo quem paga é a empresa, né? Então tá tudo certo. Não tá certo, não. E quando o pensamento for coletivo, a fazenda vira uma engrenagem viva, porque o tempo inteiro é como se um tivesse colocando a mão no braço do outro, no ombro do outro, né? Dizem que para a gente crescer tem que se escorar em ombros de gigantes, não é assim? Então, numa equipe também, se tem um que está mal, quando você tem uma equipe, um pensamento coletivo, uma inteligência coletiva,
Cara, uma engrenagem que quer trabalhar junto, quando um tiver baixo, opa, o outro levanta, aí vamos lá, bora, todo mundo vai, cara, e as coisas funcionam, tá certo? Beleza, meus queridos? Quem manda em tudo não lidera ninguém. O verdadeiro poder do dono é fazer o time pensar. Raciocina, eu vou repetir. Quem manda em tudo não lidera ninguém. O verdadeiro poder do dono é fazer o time pensar. E aí, vamos agregar?